Olá, queridos, graça e paz, eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança. Eu tenho a alegria de me dirigir a você no mais um devocional. Espero que você esteja bem, eu estou bem, graças a Deus. Daqui a pouco vou ver meus netos em São Paulo e será uma bênção. Espero que você esteja bem com sua família, com sua mente, seu coração, seu casamento esteja bem também. É o desejo do meu coração. O tema do nosso devocional hoje é o segredo para um casamento feliz. Não existe casamento perfeito. Deixa eu te dar uma dica. Não existe 50%. 50%, 50%. No casamento tem que existir 100% do marido, 100% da esposa. Quando a entrega é 100%, esse casamento é feliz. 50% é o casamento que já terminou. Isso trata-se do divórcio e não é o que Deus aprova. Aliás, Deus diz na sua palavra que ele odeia o divórcio. O segredo para um casamento feliz, Efésios 5,18, é o texto base que nós queremos usar. Quando a gente olha para Efésios 5,18, um texto muito conhecido, ele nos diz: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." Numa tradução mais transliterada, deixai-vos ser cheio do Espírito. Vou explicar, porque esse verbo está na voz passiva. Por isso, deixai-vos ser cheio do Espírito. Eu não me encho do Espírito. Há um detalhe importante que eu preciso compartilhar com você nesse texto. Por que esse texto está falando de casamento, pastor? Parece que não está falando de casamento. Se você for olhar o contexto do capítulo 5, Paulo vai introduzir a questão do enchimento do Espírito, fazendo um contraste entre a embriaguez, porque ele vai falar do casamento, ele vai falar da submissão um ao outro, a partir do versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí a gente entra no versículo 22, quando ele vai falar da vida conjugal, depois da vida pai e filhos, e depois vai falar das profissões, depois vai falar de ministério. São prioridades que Paulo trata aqui em Efésios capítulo 5. E eu quero que você entenda, quando um casal busca a plenitude do Espírito, ele experimentará mais paciência, mais amor, perdão, unidade. O casamento se torna mais azeitado. Haverá melhor comunicação, a ausência de ruídos. É importante a gente avaliar isso. Muitos casamentos estão passando por crises porque há muitos ruídos, há uma comunicação que está truncada, há ruídos externos que muitas das vezes roubam a unidade, a harmonia no casamento. Um dos ruídos externos são as opiniões generalizadas de pessoas que são amarguradas porque não foram felizes no casamento, porque não se prepararam para um casamento. Eu gosto de lembrar que casamento é para duas pessoas adultas. Crianças, pessoas imaturas não devem se casar antes que alcance a maturidade. Maturidade intelectual, maturidade emocional e principalmente maturidade espiritual. O casamento não é uma corrida de 100 metros, o casamento é uma maratona. Deus não quer que um casamento se desfaça por qualquer crise ou qualquer irritação, qualquer crise interna ou externa, seja ela de que origem for. Portanto, se você quer experimentar um casamento feliz, busque ser cheio do Espírito Santo. Eu quero explicar para você o que é ser cheio do Espírito. Quem está cheio do Espírito é uma pessoa que submete a palavra de Deus, é uma pessoa que vive em constante comunhão com o Espírito, com a palavra, mas ela tem um coração quebrantado e contrito porque ela encontrou Cristo. Aliás, o Espírito Santo só habita naquele que um dia entregou a sua vida a Cristo e convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida. Se ele é o Senhor, ele vai governar. E aí há uma diferença muito grande. Você pode estar em Cristo, mas não ser cheio do Espírito. Estar em Cristo é ter a vida eterna. O enchimento do Espírito é processual, é a cada dia. Nós vamos ver isso quando falarmos sobre o verbo enchei-vos, que está na voz passiva, que eu já adiantei, mas tem outros segredos com relação a esse verbo. O esposo ou a esposa cheia do Espírito, ele vai amar
o esposo vai amar a sua esposa de duas maneiras. Se você olhar o texto de Efésios 5, a partir do 22, Paulo vai tratar de casamento até o 33, e ele vai dizer que o esposo deve amar a esposa de duas formas, sacrificialmente e amar como a si mesmo. O amor sacrificial, Paulo vai tomar o exemplo de Cristo. Nós, esposos, devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Isso é amor sacrificial. Mas Paulo vai dizer mais adiante que nós devemos amar as nossas esposas como a nós mesmos. Quem não se ama não consegue amar ninguém. Quem ama, cuida dele mesmo e vai cuidar do seu cônjuge. Amar os filhos é outra tarefa que um homem cheio do Espírito vai conseguir. Você conseguirá amar os seus filhos, você conseguirá ser amável, educado, transparente, misericordioso, bondoso, longânimo com seu filho quando você for cheio do Espírito. Quais são as marcas de um homem cheio do Espírito? É um homem que demonstra no seu lidar, na prática, o fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade. É a marca de um cristão maduro. Uma pessoa madura evidencia o fruto do Espírito. E esse homem cheio do Espírito, se ele é funcionário, ele vai submeter ao seu patrão com tranquilidade, porque ele sabe que está fazendo isso como servindo ao Senhor. E ele exercerá um ministério fecundo para a glória de Deus. Essas prioridades estão em Efésios 5, a partir do versículo 18, que é o que nós estamos usando como base, e vai até o capítulo 6, versículo 20. Há vídeo aqui no canal sobre as prioridades de Efésios. Eu vou deixar aqui o link para que você possa assistir também. Cuidado, porque um casamento feliz precisa estar blindado e atento quanto aos perigos de influências erradas. Quando Paulo fala da embriaguez, no capítulo 5, versículo 18 de Efésios, ele está fazendo um contraste. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda. Aqui eu quero fazer mais um parêntese. O pecado não está em beber vinho, mas o pecado está na embriaguez. Porque Paulo, orientando o jovem pastor Timóteo, vai dizer para ele para que ele tome um pouco de vinho. Ele tinha problemas de saúde e o vinho ajudava ele na restauração da sua saúde. Portanto, o pecado não é beber vinho, mas sim embriagar-se, porque quem se embriaga comete loucuras. Cuidado, se você teve já contato com a bebida alcoólica, eu recomendo você continuar afastado, porque o perigo é iminente. Mas o pecado não está em beber, e sim na embriaguez, fecho parênteses. O Espírito Santo vai trazer a influência necessária para que você seja fortalecido, a sua carne seja controlada, mortificada e você possa evidenciar o fruto do Espírito. O Espírito Santo, a plenitude do Espírito, traz essa influência que nós precisamos para fortalecer a unidade, a união no nosso casamento. O fruto do Espírito que eu comentei ainda há pouco está em Gálatas 5, versículo 22 e 23. Amor, alegria, paz, domínio próprio transformam o casamento. O perdão é inerente no casamento. Se você deseja casar-se, você precisa entender isso. Haverá dias que você precisará do perdão da sua esposa. Haverá dias que você deverá liberar perdão para o seu cônjuge. Isso tem que ser algo natural, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Quem ama, perdoa. Não é esquecer, é perdoar. É zerar aquela fatura e continuar de novo. Quando nós fazemos isso, nós estamos dando uma demonstração de amor. A maior demonstração de amor já foi dada por Deus através de Cristo na cruz. Ele nos perdoou quando nós ainda éramos pecadores e devedores. A nossa dívida foi paga pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário. Como buscar, então, essa plenitude, esse enchimento do Espírito Santo? Oração todos os dias, leitura da palavra, leitura de bons livros devocionais e vida de adoração como casal. Cuidado, e aqui há um parênteses que eu quero colocar. Eu percebo alguma dificuldade de harmonia no casamento de algumas pessoas, porque elas ou casaram com pessoas não cristãs ou casaram com pessoas de outra igreja e cada um vai para a sua igreja, e isso é muito perigoso porque vocês vão receber ensinamentos
divergentes ou pelo menos diferentes na maneira de ver ao que a Bíblia ensina. E isso vai trazer conflito para o casamento. O ideal é que você congregue na mesma igreja que o seu cônjuge está. Não abra mão desse princípio bíblico, porque isso vai fortalecer o seu casamento. Portanto, oração, leitura da palavra e adoração juntos como família, isso fortalece um casamento. Quero lembrar a você que quando Paulo fala, Efésios 5,18, não vos embriagueis, ele está dizendo, nenhum de nós deve embriagar-se e todos devem ser cheios do Espírito. Por que todos, pastor? Porque o verbo enchei-vos ou deixai-vos ser cheios do Espírito, que é uma tradução melhor, o verbo ali está no imperativo. E quando o verbo está no imperativo, ele está mostrando que é um mandamento. Portanto, eu devo amar a minha esposa. Você deve amar o seu cônjuge como Cristo amou a igreja e amar sacrificialmente. Porque o verbo encher-vos está no imperativo, ele é então um mandamento. Mas eu quero chamar a sua atenção para outro detalhe nesse verbo. O verbo está no plural. Enchei-vos, no plural. O que significa isso? Toda a igreja deve ser cheia do Espírito, toda a igreja deve buscar esse enchimento diariamente. Uma terceira palavra sobre a questão do verbo enchei-vos, que eu já comentei, ele está na voz passiva. Portanto, eu não me encho do Espírito, eu não me aproprio do Espírito. O Espírito Santo, que é Deus, se apropria do meu coração à medida que eu me submeto a Ele, à medida que eu me disponibilizo para obedecer a sua palavra e examinar o meu coração, para que retire de mim, o Espírito Santo retire de mim, ou mostre a mim tudo aquilo que eu estou fazendo ou estou deixando de fazer e que desagrada a Deus. Por último, o verbo enchei-vos está no presente do indicativo, o que significa que eu devo me encher hoje, eu devo me deixar ser cheio amanhã e depois de amanhã e a cada dia. Esse verbo ele é muito importante no contexto de Efésios 5,18 e do casamento, porque para termos um casamento feliz, nós vamos precisar lembrar que encher-se do Espírito é mandamento e que está no plural, é para toda a igreja, está na voz passiva, eu não me encho, eu me deixo ser cheio do Espírito, e está no tempo presente do indicativo, que significa que eu devo me encher a cada dia, deixar ser cheio do Espírito. A conclusão desse nosso devocional, eu quero que você observe bem esse detalhe, o chamado para o casal é para a busca constante da presença do Espírito. Essa busca tem que ser diária. Esse quebrantamento, o arrependimento, o perdão, se houver necessidade, precisa ser constante na vida de um casal. Uma avaliação minha, eu estou há 37 anos casado com Wanda e eu percebo nos aconselhamentos que eu faço do casamento, todos os casamentos que terminaram em divórcio, eu percebi claramente que no trono do coração daqueles casais estava o ego, o eu, e não Cristo. Se Cristo for o Senhor do seu casamento, se você permitir que o Espírito Santo seja o Senhor do seu coração, no seu casamento, você terá um casamento feliz, abençoado. Não sem crises, mas abençoado e feliz, porque quem precisa reinar no seu coração é o Senhor. E se Ele reina, a palavra será obedecida, o perdão será liberado, o amor, a compaixão, o domínio próprio, o fruto do Espírito, a paz reinará nesse relacionamento. Se esse devocional abençoa a sua vida, eu peço que você compartilhe agora com 5 amigos. Deixe o seu like, se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva no canal. E observe se você ainda está inscrito. Algumas pessoas são bem antigas aqui no canal e se você mudou de telefone ou não tem algum tempo que você não vê os vídeos, é possível que você não esteja inscrito ainda. Então você precisa avaliar. Deixe o sininho acionado para você receber notificações dos próximos vídeos. E muito importante, faça um comentário sobre esse vídeo. O que você aprendeu com este vídeo, o que fortaleceu você, o que te edificou. Eu estou com um desafio no mês de fevereiro de chegarmos no dia 28 de fevereiro com 15 inscritos, membros inscritos no canal Palavra de Esperança. Nós somos hoje 2.704 inscritos,
mas eu tenho poucos membros no canal. E quando você se torna membro do canal, você está me ajudando de maneira direta, ajudando o Ministério Palavra de Esperança a se tornar um canal que pode chegar a muito mais pessoas. Quando você se torna membro, você participa diretamente do Ministério Palavra de Esperança com aquilo que você pode fazer dentro das suas possibilidades. Veja as propostas, pense e faça isso. Eu agradeço a sua atenção. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Este é o canal Palavra de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Um forte abraço. Te vejo no próximo episódio, assim que Deus permitir. Até lá. Tenha sempre esperança.